Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui na nossa reflexão do nosso Theoses, Viva de Coriésio, Percor Mariae. Hoje, dia 21 de setembro, nessa terça-feira, hoje é dia de São Mateus Apóstolo e Evangelista, nessa festa oficial aqui de São Mateus. Antes de nós meditarmos aqui sobre a vocação de São Mateus, gostaria de dizer muito obrigado a todas as contribuições que fizeram, e se você ainda não contribuiu com o Theoses, por favor, o seu pouco é muito importante para a gente manter as plataformas vivas e evangelizar. Hoje, então, nós vamos meditar Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13, que é a vocação, o chamado de Mateus. E aqui, ele mesmo narra, o evangelho dele, ele mesmo narra aqui, no versículo 9, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas, a coletoria de impostos. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Super interessante é que na Catena Áurea aqui de Mateus, São João Crisóstomo, na homilia de Mateus, na homilia número 30, no capítulo 1, São João Crisóstomo diz o seguinte sobre o chamado de Mateus. Por esse acontecimento nos é mostrado o poder daquele que chama. O poder, mas por quê? Pois arranca do meio do mal um homem que não renunciava a um ofício perigoso, como fez com Paulo, que estava enlouquecido. O ofício de Mateus era um ofício perigoso e nada tinha maior do que o ofício da coletoria de impostos. São João Crisóstomo, na outra parte, ele faz o seguinte, ele cita aqui um dado muito interessante da hermenêutica, porque não é narrado aqui o chamado de Pedro, de André, Tiago, de João, de Mateus, justamente porque todos esses tinham um trabalho inferior e eram de condição humilde. Não há, com efeito, nada mais abaixo do que o ofício de cobrador de impostos, nem mais vil que a condição de pescador. Não existe nada mais vil do que a condição de pescador e não existe nada mais abaixo do que o ofício de cobrador de impostos. Então, o poder daquele que chama hoje Mateus é um poder grandioso, porque Mateus estava aqui numa condição de um posto, de um cargo muito elevado, que é cobrador de impostos. E ele levanta, ele larga tudo e vai embora. Ele perde tudo por causa do Senhor. Ele ficou louco, enlouquecido ali com o chamado. Olha o poder da atração de Jesus. Olha quão grandioso é aquele que nos chama. E ele então já sai, segue-me. E vai ali então, larga aquele ofício perigoso, aquele ofício grande da coletoria de impostos e vem para a aventura de seguir Jesus. São João Crisóstomo, aqui São Tomás de Aquino cita ainda mais ainda. Assim como viste o poder daquele que chama, aprende também a obediência do que é chamado. A obediência do que é chamado. Muita gente tem medo de seguir o Senhor porque tem medo de perder o seu status ou a sua fama. Muita gente tem medo de seguir o Senhor, largar as coisas porque tem medo de perder a mãe, medo de perder o pai, perder o fulano de tal, perder isso, perder aquilo. Nós temos medo, nós somos agarrados nas nossas seguranças mundanas que não vale nada. Tudo acaba. O posto do Mateus aqui de coletoria de impostos ia acabar um dia. Para que ficar preso nessas coisas que acabam? Obediência, obedecer. É um dos grandes méritos daquele que é chamado. Ele não lhe impõe resistência, nem pede para voltar até a sua casa e comunicar a sua decisão aos seus. Ele não teve resistência, não olhou para a casa dele, ele simplesmente levantou e foi. Ele simplesmente levantou e foi ali. Obediência. Você tem medo de quê? Quais são os seus medos hoje, meu Deus do céu?
Quais são os seus medos hoje de você seguir o caminho do Cristo, o chamado do Cristo? O que está esperando mais para você ser de Deus? Para você levantar desse trabalho perigoso, desse mundo perigoso, dessas coisas perigosas que você aí, sei lá, está mexendo? O que falta você largar? O que falta você ter coragem de levantar aí e ir atrás do Senhor? O poder daquele que é chamado e a obediência daquele que foi chamado, ao poder daquele que chama, né? E a obediência daquele que é chamado. Esse aí é São Mateus. Por isso que ele foi tudo isso, porque não teve medo de largar um cargo tão alto e tão perigoso, mas ele foi simplesmente para seguir Jesus. O poder de atração daquele que chama. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, o Doce Coração de Maria e hoje São Mateus. Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.